Ok, vamos lá. Bora mergulhar na história de como o jazz de repente ficou gigante. Como é que a gente saiu de pequenos grupos improvisando em bares para orquestras poderosas que dominaram o mundo? Essa é a saga da Big Band. A história de como a música ficou grande, barulhenta e, sério, inesquecível. Olha só o nosso roteiro. A gente vai começar vendo como essa ideia nasceu, de uma forma super inovadora. Depois, como ela virou a música pop de uma era inteira. Aí vamos ver como o som evoluiu, explodiu em direções malucas e, no final, como esse legado todo continua mais vivo do que nunca. Para entender como tudo isso começou, a gente precisa voltar para uma pergunta fundamental. Uma pergunta que parece simples, mas que mudou completamente a arquitetura da música popular. Afinal de contas, o que realmente faz uma banda ser grande? E olha, a resposta não é só o número de músicos no palco, não. O segredo tá em outro lugar. Tá numa forma completamente nova e, na época, revolucionária de organizar o som. E essa resposta tem nome e sobrenome: Fletcher Henderson. Pensa nele como um verdadeiro arquiteto do som. Lá nos anos 1920, em vez daquele caos de instrumentos individuais, ele teve a sacada de agrupar eles em seções. De repente, os trompetes, trombones e saxofones podiam falar como uma voz só, uma voz única e poderosa. Isso deu para os compositores uma paleta de cores musicais que eles nunca tinham tido antes. E essa planta baixa do Henderson era tão genial que logo foi aprimorada. Don Redman refinou a técnica dos arranjos e, em 1933, Benny Carter meio que bateu o martelo, estabelecendo a formação padrão que virou a espinha dorsal do som da Big Band. Sabe? Aquela cozinha rítmica sólida, os naipes de metais e, a peça mais importante, a seção de 5 saxofones. Pronto, o motor da nova máquina do jazz estava ligado. Agora a gente dá um salto para os anos 30. E aqui, meu amigo, a coisa decola. Aquela semente plantada pelo Henderson não só floresceu, ela explodiu e tomou conta da cultura popular. O jazz se tornou a música pop da América. É isso mesmo. Bem-vindos à era do swing. E essa era tinha 2 reis, com reinos bem diferentes. De um lado, Benny Goodman, o rei do swing. O som dele era polido, preciso, poderoso. Era o estilo Henderson levado à perfeição, que conquistou o país inteiro. Do outro lado, a gente tinha Count Basie. A banda dele era pulsante, cheia de blues, era o coração que batia nos salões do Harlem. 2 estilos, 2 reinos, mas a mesma energia que fazia todo mundo dançar. E essa época vivia de competição. A cultura da batalha das bandas era uma coisa eletrizante. E o confronto mais famoso de todos aconteceu em 1937, lá no Savoy Ballroom, quando a orquestra impecável do Goodman foi simplesmente atropelada pela banda da casa, liderada pelo baterista demolidor Chick Webb. O auge mesmo do domínio do swing veio em 1938. O concerto do Benny Goodman no Carnegie Hall, que era o templo da música clássica, não foi só um show, foi uma coroação. O jazz, que nasceu na rua, estava sendo finalmente reconhecido ali como uma forma de arte genuinamente americana. Só que nenhuma coroa dura para sempre, né? Os músicos começaram a buscar novos desafios, a empurrar os limites. O som da Big Band não morreu, ele só começou a evoluir. E ele evoluiu para coisas maiores, mais ousadas e bem mais complexas. E a primeira grande evolução foi o bebop. Agora, imagina pegar aqueles solos absurdamente rápidos e cheios de nota do Charlie Parker e do Dizzy Gillespie e, em vez de ser um saxofone só, fazer uma orquestra inteira tocar aquilo. Era a agilidade de um carro de corrida com a força de um trem de carga. Outros inovadores levaram a orquestra para extremos. O Woody Herman, com seus famosos herds, os rebanhos, criou um som de alta octanagem, muito famoso pela sua seção de saxofones. Enquanto isso, o Stan Kenton tratava a orquestra dele como uma sinfonia, sabe? Construindo umas verdadeiras paredes de som com o seu ambicioso jazz progressivo. Então, se a evolução foi reescrever as regras, o que veio a seguir foi rasgar o livro de regras por completo. A Big Band estava prestes a decolar para outras galáxias. Charles Mingus foi uma passa-chave aqui. Para ele, toda a história da música negra era sua paleta de cores. As obras que ele escrevia para a orquestra eram caóticas, brilhantes, imprevisíveis. Ele misturava tudo para criar algo que ninguém nunca tinha ouvido. E se o Mingus usou toda a história da música, Sun Ra decidiu usar o cosmos inteiro.
A gente está falando de um líder de banda que dizia ter vindo de Saturno. E a música dele era uma tentativa de pintar, como ele mesmo falou, quadros do infinito. A orquestra do São Han não era só uma banda, era uma experiência completa. Era onde a tradição do jazz encontrava o afrofuturismo, marchas egípcias, roupas de Saturno e uma filosofia cósmica. Era um espetáculo sonoro e visual que simplesmente desafiava qualquer rótulo. E vindo de outra direção, a gente tem o Frank Zappa. Ele fez o caminho inverso. Aplicou todo o rigor, a complexidade dos arranjos e as exigências virtuosas do jazz orquestral no mundo do rock. O resultado era uma música que era ao mesmo tempo super cerebral e totalmente visceral. Muita gente acha que as big bands morreram com o fim da era do swing. Isso, gente, é um mito. Agora a gente vai ver por que esse formato tão poderoso, na verdade, nunca desapareceu e continua prosperando por aí. A verdade é que a Big Band nunca foi embora. Nos anos 70, a orquestra do Ted Jones e do Mel Lewis virou uma lenda em Nova York. Nos anos 80, as Big Bands das rádios europeias viraram um porto seguro para a música orquestral mais ousada. Nos anos 90, surgiram as orquestras de repertório, como a do Lincoln Center, para celebrar essa história riquíssima. E desde os anos 2000, compositores visionários, como a Maria Schneider, continuam levando essa tradição para o futuro. Hoje em dia, a Big Band é um fenômeno global. É uma ferramenta de ensino fundamental em universidades, é uma instituição cultural na Europa e é um veículo para inovadores que misturam jazz com tudo que é tipo de música. O som continua evoluindo sem parar. A gente viu a Big Band nascer de uma inovação, reinar como um fenômeno pop, explodir como uma tela para a vanguarda e se firmar como uma instituição global. Ela é, sem a menor dúvida, um instrumento mais sofisticado e versátil do jazz. A única pergunta que fica no ar é: o que será que ela vai nos dizer a seguir?